Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha infecção. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Mas exatamente é esse grande Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus eterno, esse Deus criador, esse Deus redentor, esse Deus que nos ama com um amor que não tem limites, um amor que não se pode compreender, um amor que não se consegue medir a altura, nem a profundidade, extensão em nenhum aspecto. É exatamente esse Deus, né, que nós vamos adorar nessa noite, é exatamente esse Deus a quem nós vamos prestar culto nessa noite. Esteja com a mente aberta, com o coração aberto, né? Apesar de não estarmos unidos fisicamente, mas com certeza, né? E no momento oportuno o Senhor vai nos dar mais essa oportunidade. Aprendamos então a valorizar também esse momento. Entendemos também que ele é bênção do Senhor. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque mesmo em meio à situação em que nós estamos vivendo, o Senhor nos dá meio, o Senhor nos dá recursos, ó Deus, para que nós possamos adorar o Senhor. Deus, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem suprido a necessidade de cada um deles. Mas pedimos também, ó Deus, que o consolo do Senhor esteja sobre a mente e o coração de cada um dos teus filhos. E nos abençoa nessa noite, ó Deus, quando vamos cultuar o teu poderoso nome. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor, louvar a Ele com o hino dos Salmos e Hinos, número 302. Deixa o sol em ti nascer. Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Pra que está a tua fé no Salvador? Deus não ouve as suas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu
próximo hino é o 338, Mais de Cristo. Né? Mais de Cristo, eu quero ser, é uma intenção, né, que nós devemos ter. Querer ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter a sua compaixão, seu amor e mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, em seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Quero louvar-te é um hino do nosso cancioneiro, que é o 129. Quero louvar-te, né? Estamos nos referindo a Deus, e esse é um desejo que nós devemos ter, sempre querer louvar a Ele com a nossa vida, né? Com a música, com os nossos atos, com as nossas boas obras, sempre louvando o nome do Senhor. Quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia. É uma satisfação, né, nós servirmos ao Senhor. É uma satisfação para nós, porque o Senhor é tudo, né, que nós precisamos. E não tem um prazer melhor que não
pertencer, né, ao reino do nosso Deus. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Aleluia, amém. Glória a Deus. Só o Senhor é soberano, né? Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Foi Ele que criou o céu, foi Ele que criou a terra, os mares e tudo que neles há. Esse hino se chama Tu És Soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor.
Pai, nós agradecemos e engrandecemos ao Senhor, porque Tu és tremendo sobre todas as nações, Tu és tremendo sobre todas as circunstâncias, ó Deus. O Senhor seja adorado e seja exaltado para sempre. Recebe, ó Senhor, essas canções como louvor e agradecimento a Ti, por aquilo que Tu és em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos, nosso texto para nossa meditação nessa noite se encontra no Salmo 71, o verso de número 6, que diz assim: Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno Tu me tiraste, Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Amém. Então, nessa noite, amados, nós vamos pensar um pouquinho sobre louvor, sobre adoração ao nosso maravilhoso Deus. O salmista, aqui nesse versículo, ele declara que o próprio Deus é o motivo do seu louvor. Ele não diz que são as bênçãos, ele não diz porque ele está feliz com as circunstâncias da vida, mas ele afirma que o próprio Deus é o motivo do seu louvor. Então, tendo isso em mente, nós entendemos que não precisa acontecer nada para que Deus seja louvado. Que nós devemos louvar o Senhor porque o Senhor é Deus. E isso é o suficiente para que Ele seja louvado, para que Ele seja adorado. Então não precisamos condicionar nosso louvor aos fatos que podem acontecer ou não. Depende do que esteja acontecendo. O nosso motivo de louvor é o Senhor. Por isso foi que Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade independe daquilo que está acontecendo. É uma adoração que vem do nosso ser, ela não vem por causa das circunstâncias, ela não vem por causa dos acontecimentos, ela não vem por causa do estado ou da situação em que nós estejamos vivendo. Mas eu quero fazer uma pergunta. Qual tem sido o seu motivo de louvor? O que tem te levado a louvar, a adorar o Senhor? Eu quero aqui nessa noite pensar em 3 momentos na vida do povo de Deus quando eles adoraram o Senhor e aprender um pouco mais sobre a verdadeira adoração. O primeiro momento está lá em 2 Crônicas, né? No capítulo 5, versos 13 e 14. Eu vou ler esse texto. Ele diz assim: E quando em uníssono a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, amados, adorar a Deus pela sua glória, pura e simplesmente. Nós vemos aqui essa adoração, aqui quando na consagração do templo. Foi a primeira vez, né, que o nome do Senhor foi louvado no templo. A glória do Senhor encheu aquele templo com uma nuvem
que era como conhecida como Shekinah, ou seja, a glória de Deus. Era a manifestação visível da presença do Senhor e de que Ele estava ali aceitando a adoração do seu povo. O povo de Deus já estava com o coração alegre por consagrar aquele maravilhoso templo. Mas quando viram a glória de Deus encher a casa, seus corações saltaram de júbilo. E seus pulmões soltaram brados de adoração, enquanto seus corações pulsavam de emoção. Foi algo maravilhoso, foi algo espetacular, foi algo que não se podia controlar. Tanto era a alegria do povo em face da glória do Senhor. Então eles adoraram a Deus pela glória que viam naquele templo. Então o Senhor enviou sua glória para mostrar a grandeza do seu poder, que era muito maior do que o templo. Adorar pela glória de Deus significa louvar ao Senhor por causa de seus maravilhosos feitos em nossas vidas. Também simplesmente porque Ele é Deus. Precisamos buscar esse sentimento de louvor tão somente pelo prazer de experimentar a presença de Deus, muito mais do que Ele pode fazer por nós. Então, amados, louvem o Senhor pelas grandes obras que Ele tem feito em suas vidas e experimentem, a sua presença enchendo seus corações de alegria. Devemos adorar o Senhor pela glória dEle. O segundo momento é que nós precisamos adorar a Deus apesar dos nossos pecados. O Salmo 137, no verso de 1 a 6, nos ensina isso, que nós vamos ler também esse texto. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. E não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse salmo, amados, ele relata o sentimento do povo de Deus no tempo em que eles viveram cativos ali na Babilônia, que foi cerca de 70 anos, conforme o registro de 2 Crônicas 36, no verso 21. O motivo do cativeiro babilônico foi a desobediência a Deus. Por muito tempo eles deixaram de adorar a Deus, por isso foram escravos por tanto tempo. O sentimento daquele povo era de muita dor, e a ausência de louvor fez com que perdesse a alegria de viver. É sempre assim, amados. Quando nós deixamos de louvar o Senhor, quando nós deixamos de adorar ao Senhor, a nossa alegria de viver vai embora. Nós ficamos secos, nós ficamos sem vida. E aquele povo, eles achavam que em terra estranha era sinal de sua desobediência. Então eles achavam que não podiam adorar a Deus ali. Quando o povo de Deus foi atacado por seus inimigos, a Arca da Aliança, que era um símbolo de adoração e manifestação da presença de Deus, foi levada cativo, então uma mulher declarou: Icabode, ou seja, foi-se a glória de Israel. Esse era o sentimento daquele povo, de que a glória de Deus havia se ausentado deles, e não sentiam a presença do Senhor para adorá-lo. Não experimentavam isso no dia a dia. As harpas, os instrumentos de música do povo de Deus estavam pendurados nas árvores.
os seus olhares tristes, com vontade de adorar a Deus. Mas se aquele povo tivesse adorado ao Senhor naquela terra, certamente o Senhor lhes restauraria a sorte, perdoando os seus pecados. Eles sabiam que não podiam adorar a Deus em pecado, oferecendo fogo estranho. Isso estava lá na lei levítica, lá no capítulo 10, verso 1. Era um fogo estranho, que não tinha vindo do altar do sacrifício, onde o cordeiro havia sido oferecido. Por isso eles achavam então que não podiam adorar a Deus ali naquela terra estranha. Amado, nós devemos adorar a Deus entrando em sua presença pelo sangue de Jesus. É pela graça. É pelo novo, é pelo vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Essa declaração se encontra lá em Hebreus, no capítulo 10, versos 19 e 20. Então é pela graça. E muitas vezes nós estamos tristes e com vontade de sentir, de experimentar a presença de Deus e não conseguimos. Sabe por quê? Isaías nos conta por quê. Lá no capítulo 59, verso 2, ele diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, antes de adorar a Deus, amados, devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Eles já foram perdoados ali na cruz, mas Deus quer ouvir a nossa confissão, Ele quer ouvir o nosso reconhecimento de que nós pecamos, de que nós o ofendemos. Então, pelo caminho aberto pelo sangue de Jesus, que Ele nos perdoa, nós somos então levados à presença de Deus em oração. Se há algo que te impede de experimentar a presença de Deus, ou tira a sua alegria de louvar ao Senhor, peça perdão a Deus, para que o Senhor restaure a sua adoração. Confesse seus pecados e adore a Deus, reconhecendo a santidade dEle. Então, amados, adore a Deus, mesmo que a sua situação seja uma situação de pecado. Você pode resolvê-la, você pode se achegar ao Senhor, e Ele com certeza vai te perdoar, vai te libertar, e você vai estar livre para louvar, para adorar o Senhor. E o terceiro momento, nós vemos aqui no livro de Esdras, no capítulo 3, do versos 10 ao verso 13, que diz assim: quando os edificadores lançavam os alicerces do templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando a sua vista foram lançadas sobre os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então, amados, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de alegria, todos os momentos são momentos para se adorar ao Senhor. Ele é soberano. Quando o povo de Deus foi devolvido à sua terra por Deus, o templo foi restaurado. E no culto de consagração do templo, houve um forte barulho de adoração. Nós lemos isso aqui nesse texto. Havia pessoas chorando porque se lembravam da glória da antiga casa. E também pessoas que bradavam louvores pela nova casa. O som de lamento e alegria ao mesmo tempo se misturava, de maneira que não se podia discernir o riso do choro. Ambos os sentimentos no meio do povo eram motivos de louvor a Deus. Deus havia restaurado o motivo de louvor de seu povo, e eles então
adoravam o Senhor ali. Quando adoramos a Deus, mesmo na prova, como fez Jó, e como foi dura a prova de Jó, Deus restaura a nossa sorte e colhemos com alegria o que semeamos entre lágrimas, de acordo com o Salmo 126. Ele nos ensina isso. Que aquele que semeia com lágrimas, voltará com alegria, trazendo os seus feitos. A adoração deve ser uma atitude de total rendição a Deus, independente de circunstâncias, independente de problemas, de sentimentos. Deus sempre será Deus, muito além de qualquer problema que passamos. Mesmo que tudo em nossa vida mude, Deus nunca mudará. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 110, verso 11. Então, amados, nós precisamos adorar a Deus, apesar das nossas dificuldades. Deus quer nos restaurar para o seu louvor. Vivemos momentos na nossa nação, por que não dizer o mundo inteiro vive, momentos de que nos traz algumas angústias, algumas incertezas, medos diante dessa pandemia. Mas eu quero lembrar ali no chamado de Isaías, como é que começa aquele relato. Começa que na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Foi isso que Isaías viu. E é isso que nós precisamos ver. Apesar da pandemia, apesar da dificuldade, apesar dos riscos, Deus continua no trono. Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle de nada disso. Amados, nós temos muitos motivos para adorar a Deus. E não podemos nos esquecer dos benefícios que recebemos do Senhor. E adorar ao Senhor de toda a nossa alma. Aprendemos que o povo de Deus passou por 3 situações em sua vida de adoração. Quando eles contemplaram pela primeira vez a glória de Deus no templo. Quando pecaram e não conseguiram mais adorar a Deus. Quando o templo foi restaurado e puderam então voltar a adorar. Precisamos aprender que devemos adorar a Deus em todo o tempo e nunca perder a oportunidade de prestar nosso louvor ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Muitas vezes experimentamos a presença poderosa de Deus em adoração, mas depois perdemos essa experiência com o passar do tempo e então precisamos ser restaurados como adoradores. Isso acontece, irmãos. Não podemos deixar o tempo, não podemos deixar as dificuldades, não podemos permitir que a nossa rotina nos afaste da verdadeira adoração ao Senhor. Você tem aproveitado a oportunidade de adorar a Deus? Podemos perder a oportunidade. Aqui, enquanto nessa terra, nós somos peregrinos, somos estranhos, somos forasteiros, estamos caminhando para uma pátria celestial, onde não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver tristeza. Será a alegria eterna na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Só isso já nos basta para louvarmos, para adorarmos o Senhor enquanto aqui na terra. Então adore a Deus de todo o coração. Não ponha limites no seu coração para adorar ao Senhor. Não ponha limites na sua mente. Abra-se totalmente, renda-se totalmente ao Senhor e o adore em espírito e em verdade. Amém? A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,